Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Pai. Que o Senhor seja o nosso universo, irmãos, a cada momento, a cada instante.
durante todo o dia. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver
longe do teu afago. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, abraça-me. Sim, Senhor, abraça-nos nessa noite, ó Pai. Abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Venha nessa noite, abraça-me, abraça-nos, Senhor. Abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Convido o Senhor para te abraçar nessa noite, irmãos. Adore. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Nós cremos num Deus que, se Ele cura, Ele é Deus, e se Ele não cura, Ele continua sendo Deus. Se Ele faz, Ele é Deus, mas se não fizer, Ele é Deus. Esse é o Deus que nós devemos confiar. Minha fé
não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos e irmãs, irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui no templo. Você que está em casa, você é convidado a vir na quarta-feira. Há muitos irmãos que não vêm no domingo porque acham que tem muita gente. Então na quarta-feira nós retomamos o culto de quarta, exatamente para você ter outra oportunidade, outro momento de estar aqui no templo adorando, orando, louvando a Deus. Eu sei que o Senhor está em todos os lugares, o Senhor está do seu lado e na sua casa, mas quanto a mim, eu não tenho maior alegria do que cultuar a Deus no templo. Eu creio que é muito bom, faz muito bem para a minha alma, para o meu coração, estar aqui no templo, né? Eu gosto de estar no templo.
eu gosto de vir ao culto, eu gosto de orar aqui, eu gosto de cantar. Então você que está em casa está convidado. Próxima quarta nós vamos estar aqui às 7h30, louvando a Deus, adorando, orando, tendo um tempo de oração. Eu vou trazer uma palavra aqui e eu vou ter um tempo de oração específico. Hoje eu quero orar pelos filhos, pelas crianças, pelas próximas gerações. Na quarta-feira passada eu falei sobre Abraão, e hoje eu queria falar sobre Isaac, o filho de Abraão, e mostrar para a gente como a fé tem que passar de pai para filho, de geração a geração. Como é importante os pais, as mães, os avós passarem para os seus filhos a fé, essa promessa que o Senhor deu para o pai, para a mãe, a promessa da salvação, a aliança com Deus, a fé no Senhor. Nós precisamos passar isso para os nossos filhos de geração em geração. Então eu quero ler alguns textos bíblicos que mostram momentos da vida de Isaac. Então vamos ver o nascimento de Isaac. Gênesis capítulo 21. Gênesis 21. E depois nós vamos ter um tempo de oração, de clamor pelos filhos. Você tem um filho, neto, coloque aí o nome dele aí nas orações. Nós vamos clamar pelas novas gerações. Nós precisamos orar pelos jovens, adolescentes, crianças que estão sendo afetados nessa pandemia. Muitos estão. Eu acabei de receber agora há pouco a nossa irmã Miriam, que é da departamento infantil aqui, que ministra. Ela mandou para mim no Instagram, falou: pastor, dá uma olhada nisso. Ela tem um grupo de mulheres aqui da igreja que está estudando um livro com ela sobre feminilidade, sexualidade feminina. Elas estão estudando. Então a escritora que ela está lendo, a escritora tem uma página no Instagram, e a escritora postou lá para as pessoas falarem sobre, ela tem ministrado sobre isso, sobre pornografia. Pessoas que têm sido viciadas, distorcidas, deturpadas pela pornografia. E lá na página que eu dei uma olhada agora, ela pergunta para as pessoas: quando que esse mal entrou na sua vida? Pessoas que estão sofrendo com isso, que carregam isso daí. E aí as pessoas dizem que elas foram prejudicadas na infância, ali com 8 anos de idade, um pai, um tio, um avô, 10 anos, até com 4 anos de idade, crianças estão sendo deturpadas, abusadas, violentadas, e aí tem que carregar essas marcas, coisas para o resto da vida. Uma coisa chocante, chocante. Então nós estamos hoje aí, nós temos uma batalha, temos uma guerra espiritual pela alma, pela integridade, pela pureza dos nossos filhos, das novas gerações que estão vivendo num mundo sem padrões, sem princípios, expostos à pornografia. A pornografia é como se você desse crack para o seu filho. Aí você vai ver lá pais, mães passando para os filhos, ensinando para os filhos isso, ou passando material pornográfico para os filhos. Isso é como se fosse crack. Os cientistas já mostraram que a pornografia, ela vicia e ela deturpa a identidade, o caráter, e ainda quanto mais novo, pior o dano que isso causa. Então a pornografia é uma desgraça que está graçando aí nos lares, nas famílias, prejudicando as crianças, adolescentes, jovens. Então nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual, e às vezes os pais, as mães não percebem isso, não percebem. Você vê, às vezes entre pais crentes, de repente o pai toma um susto com o filho, com a filha, porque descuidou. Então eu quero rapidamente mostrar aqui. Veja Abraão, esse homem de Deus, como Isaac, apesar de ser falível, pecador, errar e cometer erros que o seu pai cometeu, o Isaac recebeu o exemplo da fé. Ele viu a fé em ação,
ele viu o poder de Deus, já desde o seu nascimento, que ele nasceu com a promessa de Deus, a palavra de Deus na vida dele, se cumprindo, e o Isaac experimentou e viveu a ação de Deus já desde o seu nascimento. Gênesis capítulo 21, diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo o que Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Isaque quer dizer riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque já nasceu sobre essa marca do milagre, da maravilha, da promessa de Deus, da palavra de Deus. O seu nome é essa marca. Deus cumpre as suas promessas, Deus faz maravilhas, e ele vive para ver a ação de Deus na sua vida. Ele nasce, Senhor, eu sou a concretização da promessa de Deus, a marca de Deus na minha vida. Eu trago essa promessa, essa aliança. Os nossos filhos são assim. Todo crente hoje que tem um filho, uma filha, um avô, uma avó, que você tem um filho, o seu filho está dentro da promessa da salvação, está dentro da aliança. Quando Deus salva o pai, salva a mãe, há um interesse de Deus de salvar toda a descendência. Então, quando a gente consagra o filho, batiza o filho, nós estamos dizendo: olha, esse filho, essa filha é do Senhor, ele é seu. Sobre ele está a marca do Senhor, a marca da promessa. Ele é um filho da promessa. Lá em Atos 3, quando Pedro prega sobre a salvação, Pedro diz: porque essa promessa é para vocês e para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Essa é a promessa do mandamento. Eu abençoarei os teus filhos e até 1000 gerações. O Senhor quer abençoar a nossa descendência, aqueles que andam com Deus. E Abraão está aqui cumprindo tudo que Deus manda. Deus falou: olha, Abraão, no 8º dia você vai circuncidar o menino. E Abraão vai lá e circunda. Esse é o filho dele, vai fazer tudo o que escreveu. Ô irmãos, você que está assistindo em casa, você que está aqui, não brinque com a palavra de Deus, não brinque com a educação do seu filho, não brinque com o exemplo, nada disso. Siga o que Deus mandou, ensine o seu filho, consagre o seu filho, ore pelo seu filho, abençoe. Mas no capítulo 22, eu vou só dar alguns lances, porque não dá tempo, mas no capítulo 22, Abraão mostra um negócio impressionante, que eu falei aqui. Abraão diz assim: olha, eu amo meu filho, mas eu amo mais a Deus do que do meu filho. Eu não idolatro os meus filhos. Quando Deus pediu Isaque, que Abraão estava caindo na tentação de idolatrar Isaque, e Deus colocou Abraão à prova, e Abraão passou por essa prova, Abraão ia oferecer Isaque em sacrifício e holocausto ao Senhor. E o Senhor, e o texto bíblico diz que Abraão acreditava tanto na promessa, que ele acreditava que Deus ia ressuscitar Isaque. Ele acreditava tanto na promessa de Deus que ele ia sacrificar Isaque. Mas ele confiava mais em Deus, ele passou na prova, ele amava mais a Deus do que o seu filho. Quantos pais colocam o filho como ídolo? Como ídolo. Coloca o filho acima de tudo. É o filho que decide, que manda, que escolhe. Quantos pais deixaram de congregar, de participar? Não, porque o meu filho não pode acordar cedo para ir na escola dominical. Meu filho, e deixa o filho: meu filho não gosta de ler, não gosta de orar, deixa ele decidir, e aí você coloca a escolha como ídolo. Não, meus irmãos, meu filho não vai decidir se ele quer Deus, se ele não quer Deus, já está decidido.
Isso já está decidido. Meu filho não vai, deixa ele crescer, já está decidido. Ele é filho da aliança, ele está debaixo da promessa de Deus. Meus filhos todos são consagrados ao Senhor, e eles são consagrados para servirem a Deus e glorificarem o nome de Jesus e transportarem a bênção de Deus nessa terra. Quantos pais hoje colocaram os filhos como ídolos? E o filho impede, atrapalha o casamento, atrapalha a comunhão com Deus. O filho, a escolha do filho, os desejos do filho são ídolos. Deus está dizendo a Abraão: o principal na sua vida sou eu, Abraão. Eu sou o primeiro, eu sou o principal. E quando você coloca as coisas primeiras em primeiro lugar, tudo se encaixa. Agora, quando você troca as prioridades, tudo destrói, tudo desencaixa, tudo vira disfuncional. Se cada coisa estiver no seu lugar, as coisas vão indo do jeito certo. O Abraão mostra aqui, olha, prioridade: Isaac, eu amo você, mas Deus é a prioridade, porque você é bênção de Deus, você veio de Deus e nós vivemos para a glória de Deus. Então veja isso, Isaac já aprende desde cedo: papai, onde é que vai vir? Onde é que está aqui o fogo, o cutelo, o altar? Onde vai vir? Abraão diz: o Senhor proverá, meu filho, o Senhor proverá, confie nele, o Senhor proveu. Ele ouviu a voz de Deus, o Isaac ouviu a voz de Deus, Isaac viu o seu filho. Mais, no capítulo 24 de Gênesis, você sabe que a Bíblia não tem muitas histórias de romance de homem e mulher, né? Esse é o único capítulo assim romântico de homem e mulher, porque a Bíblia toda é uma história romântica, mas é a história romântica do amor de Deus pelo seu povo e do amor de Jesus pela sua igreja, pela sua noiva. Mas o único capítulo que fala uma história de um homem e uma mulher, de um encontro, de amor à primeira vista, de casamento, é Gênesis 24, que é a história de Isaac e Rebeca. E é um capítulo que tem 67 versículos. É um longo capítulo. Até os pastores antigos, os teólogos antigos, viam nesse texto aqui uma analogia de Jesus e a igreja, de Deus e Israel. Via aqui uma alegoria. Mas é um capítulo que você vai ver no início, Abraão preocupado com o casamento de Isaac. E ele diz assim com o servo dele, o administrador de todas as coisas: olha, você vai fazer um juramento aqui para mim, você vai jurar, um juramento de homem, é o significado ali da expressão física, um juramento de homem, que você vai buscar a noiva, a mulher do meu filho lá entre os meus parentes, não entre os pagãos, não entre os ímpios. O meu filho vai casar com a mulher abençoada. E Abraão ora por isso, e Abraão dá ordens para isso. Então veja como os pais devem se preocupar com quem meu filho, com quem a minha filha vai casar. Deve orar por isso. Senhor, prepara, Senhor, livra meu filho do mal, da ímpia, da pagã, livra minha filha, e já orar antecipadamente. O Abraão preparou isso, priorizou, e o servo foi. O que o servo fez? O servo também orou: Senhor, prepara a esposa de Isaac, Senhor, dá um sinal que ela é a esposa de Isaac. E ele ora, e Deus vai dando sinais, Deus vai preparando, e de repente aparece a Rebeca. E a Rebeca, quando vem, depois que ela vem para encontrar com Isaac, o Isaac está fazendo o que? Olha na sua Bíblia aí, Gênesis 24, versículo 63. Gênesis 24, verso 63. Quando a Rebeca vem, o amor à primeira vista, saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Na outra tradução traduz também por orar. Ele foi no campo para meditar e orar sobre a sua mulher, sobre o seu casamento. Enquanto ele estava orando, ele ergueu os olhos e viu. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apiou do camelo. E daí eles se encontram. Um casamento preparado por Deus, debaixo de oração, de princípios da palavra do Senhor. Esse é outro problema dos nossos tempos: casamentos que se desfazem rapidamente, gente que não se prepara, gente que não ora. Abraão falou: não,
meu filho vai casar com a mulher de Deus. E ele orou, e o servo orou, e Deus abençoou. Orar pelo casamento dos nossos filhos, dos seus netos, dessa descendência, orar por eles. Para terminar, Gênesis 26, não vai dar para ler tudo aqui que nós queremos orar. Gênesis 26, verso 24. Gênesis 26, verso 24. Olha aí na sua Bíblia. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Assim como Deus se revelou a Abraão, Deus fala com Isaque agora, ele diz: eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar. Uns versículos antes você vai ver como Isaque ficou rico, que Deus abençoava tudo o que Isaque fazia. E agora Isaque vai tendo experiências com Deus, vai erguendo um altar de adoração a Deus, como Abraão seu pai. Ele ouve a voz, ele ouve a promessa: eu serei contigo. Porque, irmãos, oração não tem prazo de validade. Eu conheço hoje muito filho de crente que está desviado, que é próspero financeiramente. Eles são abençoados por causa da oração do pai, da mãe, do avô, da avó, porque a oração não tem prazo de validade. Aquelas orações, o pai, o avô já morreu, mas aquelas orações estão diante do Senhor. Aquelas orações estão diante do Senhor, porque para Deus não tem ontem, nem hoje, nem futuro. Para Deus é só o eterno agora. Então tem muita gente hoje que Deus livra da morte, que Deus abençoa financeiramente, que Deus protege, porque o pai, a mãe, o avô que já faleceu orou por eles. E tem muita gente hoje que está fora da igreja que Deus protege por causa das orações dos seus antepassados. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E nós e a igreja hoje, a gente também é abençoado por causa de muitos que oraram por nós antes, que nos sustenta, que nos livra, que nos guarda e que nos abençoa. E agora a nossa missão é orar pelos outros. Eu saltei um versículo aqui que é muito importante. Esse agora é o último. É Gênesis 24, verso 63, da vida de Isaque. Deixa eu achar aqui. Pronto, Gênesis 25, 21. Capítulo 25, verso 21. Isaque casou aos 40 anos. Até os 60 anos ele não tinha filho, porque Rebeca era estéril. E aí, Gênesis 25, 21 diz: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Na tradução revista e corrigida diz assim: Isaque orou insistentemente ao Senhor, insistentemente por 20 anos, para que Deus lhe desse um filho. E Deus deu logo gêmeos, né? Deu 2 filhos, mas ele orou pelos seus filhos, como Abraão orou por ele, ele vai abençoar. E lá em Hebreus 11, quando diz que pela fé Isaque abençoou os seus filhos. Nós temos uma missão de abençoar os nossos filhos, abençoar os seus casamentos, passar para eles a fé, a intimidade com Deus, a experiência com Deus, a aliança, a promessa, a consagração. Nós temos a incumbência de orar pelas crianças, livrá-los da pornografia, das drogas, da incredulidade, livrá-los para que eles andem, amem ao Senhor e sirvam ao Senhor e vivam na aliança do Senhor. Eu vi um vídeo essa semana que alguém me mandou. No passado, o pessoal nem sabe hoje, mas no passado, quando era menino, a gente assistia muito boxe. E um grande lutador do passado era o Mike Tyson. Era o grande, com 21 anos era campeão mundial. Ele derrubava todo mundo. E eu assisti um vídeo do Mike Tyson fazendo um programa, acho que é um programa de televisão, e ele estava entrevistando um outro grande lutador, que também quem assistia lembra, um lutador muito técnico, muito
era como que ele quase que bailava lutando boxe. Sugar Ray Leonard, que era um lutador muito técnico, não era peso pesado, era peso médio. E esse foi antes do Mike Tyson. E o Mike Tyson estava falando para ele. E o Mike Tyson começou a falar e ficou emocionado, porque ele disse o seguinte, ele falou, olha, quando eu tinha 13 anos de idade, eu estava preso. Ele se envolveu logo cedo na criminalidade, ele estava preso. E lá da prisão ele viu uma luta do Sugar Ray Leonard. E o Mike Tyson está falando para ele assim, ele começa a chorar e ele diz, quando eu vi você lutar, eu falei, eu quero ser igual esse homem. Ele falou assim, você me inspirou, você mudou minha vida, eu te amo. O Mike Tyson falou isso para aquele lutador, e por aquilo que o Sugar Ray representava, como lutador, como homem, como era um homem educado, culto. E o Mike Tyson disse, você me inspirou a mudar de vida, e tudo que eu consegui ser campeão, fui inspirado por você. Irmãos, o que a gente precisa hoje, falei isso hoje para o nosso prefeito, quando orava por ele, é que na política, na igreja, na família, nós precisamos de homens, que os meninos e meninas olhem e falem assim, eu quero ser como ele, que inspirem as pessoas, como Abraão inspirou seu filho Isaque, como Abraão inspirou as próximas gerações. A gente precisa proteger essa nova geração do mal, tendo homens que amem a Deus, que sirvam ao Senhor, que os outros olhem e dizem assim, eu quero ter essa fé, eu quero ter essa comunhão com Deus, eu quero ter essa consagração, eu quero ser como esse homem, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe, eu quero ser como meu avô, eu quero ser como ele. É isso que a gente tem que passar para eles em nome de Jesus, amém? Eu queria desafiar você aí na sua casa e aqui no templo a orar pelas novas gerações, a orar pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, a consagrá-los a Deus, a falar, Senhor, enche os nossos filhos do Espírito Santo, livra eles do mal, Senhor, livra eles das ciladas do inimigo, enche eles com a tua graça, com o teu amor, e Senhor, me ajuda a ser um pai melhor, a ser uma mãe melhor, me ajuda, Senhor, a ser um exemplo, a ser uma inspiração. Feche os seus olhos na sua casa, se você estiver aí com a sua família, ore com eles, ore pelos seus filhos, você tem netos, ore pelos seus netos, ore onde eles estiverem. Se você quiser se ajoelhar, faça isso, consagre a Deus, fala, Senhor, livra as crianças do mal, da droga, livra os meus filhos da influência maligna, e consagre, fala, Senhor, meu filho é para servir a Deus, é para andar nos caminhos do Senhor, meus filhos, minhas filhas são homens e mulheres de Deus, eu não tenho maior alegria, diz o apóstolo João, de que saber que os meus filhos andam na verdade. Feche os seus olhos e ore aí por sua casa, ore para os seus filhos, repreenda a ação do inimigo, repreenda a ação das trevas nessa nova geração que está deturpando e destruindo a inocência, repreenda toda obra do mal e clame ao Senhor em nome de Jesus, clame ao Senhor. Ó Senhor, ouve a nossa oração. Como o Senhor ouviu as orações de Abraão, de Isaque, de Jacó. Gratos nós somos por aqueles que vieram antes de nós, pelos nossos pais na fé. Gratos nós somos, ó Deus, pelas orações da nossa mãe, oração que nos sustenta, que nos abençoa, que nos protege. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos nossos idosos,
que muitos estão impedidos de estar no templo, mas que abençoam a igreja pelas orações, que sustentam o ministério pelas orações, pelo exemplo, pela consagração, pela dedicação. Nós te louvamos, ó Deus, porque as orações não têm prazo de validade. E agora, Senhor, nós queremos orar pelos nossos filhos, pelas nossas crianças. Queremos orar, Senhor, porque as nossas crianças estão expostas ao perigo. Satanás e seus demônios têm investido pesado, Senhor. E toda a indústria de entretenimento, de publicidade, estão trabalhando para deturpar, desvirtuar as crianças, meu Deus, os adolescentes. Estão expostos, ó Deus, à influência do mal. Nós queremos clamar, ó Deus, pela proteção do Senhor, que os nossos filhos sejam protegidos, sejam guardados, que o Senhor seja o escudo deles, que o Senhor os livre do mal, do laço, da mentira, do engano, da ilusão, que o Senhor os proteja, Senhor, que o Senhor os guarde em nome de Jesus, que o sangue de Jesus esteja sobre os nossos filhos e que o poder do Espírito Santo venha sobre eles, que os nossos filhos sejam cheios do Espírito e que o Senhor ajude cada pai, cada mãe a ser um exemplo de fé, a ser um homem, uma mulher consagrados, com a pureza de coração, com a integridade de caráter, com a sinceridade da fé, que os nossos filhos vejam dentro da casa o nome de Jesus sendo glorificado, o nome de Jesus sendo exaltado, que as crianças cresçam em lares abençoados com paz, com alegria, com amor, que as crianças aprendam a ler a palavra, a guardar a palavra, a meditar a palavra, que eles aprendam a cantar louvores ao teu nome. Senhor, livra as crianças, os adolescentes, os jovens das seduções e ilusões desse mundo, e meu Pai, aqueles que estão fora da comunhão, que o Senhor possa tocar no coração e trazê-los de volta, que eles possam sentir como pródigo, saber que na casa do Pai é que tem alegria verdadeira. Traz aqueles que se desviaram, que se perderam, que se afastaram. Senhor, tem misericórdia, Senhor, daquelas famílias que estão mundanizadas. Traz de volta a comunhão, a consagração, a oração, a adoração, dê a eles o prazer de estar na casa do Senhor, porque um só dia nos teus átrios vale mais do que 1000 nas tendas da perversidade. Ó Deus, quanto prazer e alegria nós temos em Ti. Que os nossos filhos tenham alegria e prazer no Senhor, na sua graça e no seu amor. Abençoe, Senhor, o casamento dos nossos filhos, os seus cônjuges. Preparem, que eles possam ter casamentos preparados por Deus, como Isaac, como Rebeca. Senhor, unge, Senhor, as nossas crianças. Unge, Senhor, que eles possam orar pelo namoro, pelo noivado, pelo casamento, que o Senhor possa prepará-los em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós abençoamos, Senhor, as novas gerações da igreja, os pequeninos, as crianças, que eles sejam visitados pela graça, pelo poder, pelo amor de Jesus. Ó Deus, faça isso para a Tua glória e que nós sejamos inspiração e exemplo para as novas gerações. Eu oro e creio em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que você tenha esse compromisso de orar, de interceder, de abençoar o seu filho, de ensiná-lo a amar a Deus e amar a igreja, amar a palavra do Senhor. Eu tenho alguns pedidos de oração aqui, algumas pessoas, alguns irmãos. Eu vou orar por eles, mas eu gostaria de cantar mais um louvor. E aí depois do louvor a gente ora e intercede, coloca esses nomes aqui na presença de Deus. Se você tem algum pedido aí também, eu vou olhar ali no celular e eu vou orar. Mas não deixe de orar
pelas crianças, pelos seus filhos, pelos seus netos. Não deixe de interceder, de batalhar pela vida deles. Clame ao Senhor em nome de Jesus, ore por eles. Amém. Vamos louvar, César, vamos adorar a Deus com mais um louvor. Depois nós vamos interceder mais um pouco. Vamos ficar em pé, os irmãos que estão aqui, vamos ficar em pé, vamos cantar esses lindos louvores ao nosso Deus. Com muito louvor, irmão. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, a sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente só precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quantos creem que Ele irá fazer, irmãos? Aleluia, Senhor. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vir. Louve, adore. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, a sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Louve a Deus porque Ele nos sustenta. O Isaac, um bebezinho, filho de Emanuele, neto da Andréia Bertotti, estava na UTI, já saiu, já está em casa e está bem, louvado seja o nome do Senhor. A dona Leni também já está em casa, temos orado, vários irmãos idosos aqui, eu vou colocar eles diante de Deus, coloque a vida deles agora em nome do Senhor Jesus. Tem uma querida irmã lá no Paraná, que uma parente dela, uma sobrinha dela, estava com a coluna defeituosa, e ela colocou lá no Face essa semana, ela ia fazer uma cirurgia, e eles oraram, e mostrou assim a radiografia, coluna defeituosa. No dia da cirurgia a coluna estava reta, curada, completamente curada, porque Deus ainda faz milagres e maravilhas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós com muito louvor nós te adoramos, porque o Senhor vai na frente, Senhor, de todas essas vidas aqui. Coloca a tua mão, Senhor, continue recuperando esse bebezinho, sarando, Senhor, curando, cuidando dos idosos, Senhor, confortando, consolando, animando, restaurando a saúde deles, em nome de Jesus. Senhor, abençoe a dona Leni, abençoe a Deus a Ione, abençoe a nossa irmã Clarice, o seu Vitor Magnusson, seu Rei, o Dico, o seu Roberto Moura. Nós abençoamos essas vidas, ó Deus, que a graça de Jesus toque na vida deles, que o poder de Deus se manifeste, trazendo cura, restauração, renovação física, mental, emocional, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Nós oramos e abençoamos essas vidas, porque o Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos ensinou a orar com fé, com ousadia, com intrepidez, e nós abençoamos essas pessoas nessa noite, no nome de Jesus, e abençoamos, ó Deus, todos aqueles que estão em casa, a família da Thaís, outras famílias que estão precisando de um milagre, de um renovo, de uma cura, de uma provisão, de um trabalho, de um sustento. Nós clamamos pela intervenção miraculosa do Senhor, pela cura sobrenatural do Senhor. Oramos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor nessas vidas, em nome de Jesus, meu Pai. E abençoamos agora as crianças, as novas gerações. Nós abençoamos, eles são filhos e filhas da promessa. Que os nossos filhos sejam cheios do poder, da graça e da bênção de Deus, que andem no caminho do Senhor, que sejam prósperos para a glória do Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Ouve as nossas orações, abençoa cada um desses nomes, cada uma dessas vidas. Abençoe Moçambique, proteja os cristãos, os missionários que lá estão, guarda-os do mal, Senhor, e livra-os, Senhor, em nome de Jesus. Toma essas vidas nas tuas mãos. Nós oramos, nós abençoamos, te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, ó Deus. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe. César, se você quiser cantar mais um louvor aqui para encerrar, fica à vontade. Eu quero convidar os irmãos amanhã no Café com Oração da nossa rádio, às 7h30 da manhã. Eu vou conversar com a missionária Madalena, que está lá em Moçambique. Ela está na África do Sul, mas ela trabalha em Moçambique. Eu vou orar por ela e ela vai falar um pouco lá do trabalho. Moçambique está passando por uma turbulência e precisa das nossas orações. Amanhã pela manhã, se você puder, acompanhe lá na rádio, acompanhe no Face, tá bom? Domingo nós temos a nossa transmissão de manhã e à noite o culto às 19 horas. Você está convidado a participar aqui conosco, tá certo? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, e venha na quarta-feira que vem, venha orar com a gente, venha meditar na palavra, venha louvar, venha adorar a Deus, venha experimentar a presença de Deus aqui e sentir
né, essa bênção de estarmos aqui orando e adorando a Deus juntos. Louvado seja o nome do Senhor. O César vai cantar mais um louvor e aí depois nós encerramos, finalizamos aqui. Essa canção é linda também. Vamos louvar a Deus com esse louvor. Louve aí na sua casa, louve, cante, adore ao Senhor. O Isaac, o bebezinho que eu falei, quem puder doar também, tiver roupas de criança recém-nascido para ele, eles estão precisando. Se você tiver na sua casa e algo para doar, essa família está precisando, tá bom? Deus abençoe. Cantemos e adoremos ao Senhor. Amém. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, irmãos. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livrastes das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença para me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. E como vale, o dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livrastes das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença para me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Você não pode. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. E como vale, irmãos, o dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Deixemos murmurações de lado e reclamações e nos alegremos com o Senhor. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar.
Você devia se alegrar, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer, agradeça ao Senhor. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Acredite, irmãos, acredite. Não desanime, filha, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos, por isso vale a pena acreditar. E como vale, o dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia. Amém, glória a Deus. Obrigado, César, glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos e irmãs. Tenham uma boa noite na graça e na paz de Jesus.